Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no nosso plenário e também nos veículos de comunicação do nosso Parlamento Municipal. Senhores, eu trago um tema importante aqui para essa tribuna. Queria, desde o início da legislatura, abordar essa questão aqui na tribuna, que diz respeito à maçonaria. Primeiro, quero deixar claro que, dentre os 15 vereadores, eu não estou entre os vereadores maçons, vereador Beto Tribes. Abraham Lincoln declarou certa vez, frases importantes: a mais sublime de todas as instituições é a maçonaria, porque prega a luta pela fraternidade, que cultiva um devotamento, porque a prática a tolerância, porque deseja a humanidade integrada em uma família só, cujos seres estejam unidos pelo amor, dominados pelo desejo de contribuir para o bem do próximo. Voltaire nos dizia o seguinte: o insigne pensador declarou: a maçonaria é a entidade mais sublime que conheci. É uma instituição fraternal, na qual se ingressa para dar e que procura meios para o fazer, o bem, exercitar a beneficência como um dos processos para conseguir-se a perfectividade objetiva. Maximilien Robespierre, que foi um dos líderes, uma das almas da Revolução Francesa, presidente. Ele foi guilhotinado sem sequer ser julgado, e nós herdamos da Revolução Francesa, conduzida boa parte pelos ideais da maçonaria, nós herdamos alguns dizeres que marcam a história da humanidade e também a Constituição da nossa República enquanto a conhecemos. Liberdade e igualdade para o governo da República, indivisibilidade em sua forma, virtude como seu princípio, ser supremo como seu culto. Quanto aos cidadãos, fraternidade em seus relacionamentos, probidade em sua conduta, bom senso como espírito, modéstia em suas ações públicas, que eles deveriam nortear para o bem do Estado e não para eles mesmos, tal símbolo da sua democracia. Por que abordo isso, presidente? Nós tivemos em Blumenau, constituída em 1870, vereador Ivanates, a primeira loja da maçonaria. A maçonaria sempre jogou um peso importante na cidade de Blumenau e também na política do nosso país. Nós temos aqui, vereador Sérgio Dias, Vossa Excelência que já pautou a maçonaria aqui, nós temos aqui, devemos à maçonaria a independência do Brasil, a proclamação da República, a abolição da escravatura e até mesmo a lei do divórcio, que concedeu direito às mulheres. E por que eu trago esse tema da maçonaria? Senhores, nesse momento importante do país, nesse momento importante da vida pública brasileira, eu acho que cabe à maçonaria voltar a seus princípios. Aos princípios de defender o que é público, aos princípios de estudar, vereador Marco Antônio, e se dedicar para defender o interesse público, aos princípios para defender o fortalecimento da nossa democracia e das nossas instituições, e infelizmente não é esse o caminho que a maçonaria seguiu nos últimos tempos. Infelizmente não é esse caminho. A maçonaria hoje, ela não pode estar restrita a uma casta que quer continuar sempre mandando em todas as esferas do poder da cidade de Blumenau. Não pode. E eu espero que os maçons aqui do plenário e da cidade façam esse debate. As esferas de poder são do povo. Todas as esferas do poder são do povo, visto o posicionamento da maçonaria em relação ao aumento do número de vereadores. A maçonaria hoje tem que pautar o governo Napoleão Bernardes, mesmo ele sendo maçom, vereador Célio Dias.
que inclusive unificou os evangélicos com a maçonaria na eleição de 2012. Unificou os evangélicos com a maçonaria na eleição de 2012. Olha que contradição, vereador Marcos da Rosa. Olha que contradição. E continua unificando. Ontem tiveram lá com o prefeito vários líderes evangélicos da cidade debatendo as questões da cidade, o que eu acho importante para a cidade de Blumenau. Mas não podemos esquecer que o prefeito Napoleão Bernardes é maçom. Então o apelo vai para a maçonaria, para analisar o governo Napoleão Bernardes, para analisar a fundo o que o prefeito Napoleão vem fazendo pela cidade de Blumenau, sem defender interesses corporativos internos, sem defender interesses particulares de membros da maçonaria, inclusive. Acho que esse é o desafio. A maçonaria não pode continuar, vereador César Sim, na cidade de Blumenau, como um berço, uma organização para favorecer os seus membros. A maçonaria tem que resgatar o seu papel, que é debater os problemas da cidade de Blumenau, e aqui nós vivemos os problemas do governo municipal. Só mais um minuto, presidente. Mais 1 minuto e 30 para a sua conclusão. Obrigado, presidente. Então, dentre todas essas contradições, de todas as lojas da cidade, as mais antigas, as menos antigas, aquela que herdaram a maçonaria francesa, a maçonaria inglesa, os diversos líderes que tivemos no país e fora do país pela maçonaria, eu acho que cabe essa reflexão da maçonaria na cidade de Blumenau. Cabe, vereador Ivanates, cabe essa reflexão, cabe uma boa reflexão de como está o governo Napoleão Bernardes, de como está, porque uma organização que sempre defendeu esses princípios, não pode estar calada perante os problemas da cidade. Uma organização que sempre defendeu esses princípios não pode influenciar o Poder Judiciário, não pode influenciar o Ministério Público, não pode influenciar todas as instituições democraticamente constituídas da sociedade brasileira. Muito pelo contrário, tem que defender o seu fortalecimento, defender que, de fato, as investigações na cidade de Blumenau vão a fundo, que as decisões judiciais contra o prefeito não tenham influência dos seus irmãos lá em suas lojas. Não pode, senhores vereadores. Então eu faço esse apelo aqui àqueles maçons que seguem a cartilha da boa filosofia, que seguem a cartilha dos ensinamentos que se deve batalhar pela emancipação do ser humano, pela construção de um ser humano diferente. E esse ser humano diferente só se constrói nos marcos de uma democracia madura e de uma democracia avançada, não defendendo interesses particulares. Obrigado, senhores.